E por isso que agora eu vou entrar numa outra base da pirâmide. A gente falou sobre a técnica de intensificação de movimento. E a gente vai falar agora de comando verbal, tá? Não tem como eu ter um bom planejamento estratégico ou tentar ministrar uma aula em grupo se eu não tenho um bom comando verbal ou uma boa comunicação com os meus alunos. Não existe aula em grupo de demonstração. Imagina só você estar numa aula em grupo com 4, 5, 6 alunos e você tendo que demonstrar todos os movimentos. Não tem como. Vai virar bagunça, desorganização e todos esses parâmetros não são compatíveis com uma aula em grupo, tá? Então vamos falar agora sobre comando verbal, que é a nossa técnica de comunicação. Se comunicar com os nossos alunos, isso é algo extremamente importante. É muito visto isso, o ato de falar, de conseguir trazer o aluno para você, o aluno se conectar com você através da sua voz. Por isso que é tão importante você treinar, você estudar. Quanto mais respaldo naquela primeira base da pirâmide de excelência, melhor é o seu comando. Quando eu sinto no meu corpo, faz muito mais sentido, fica muito mais fácil para mim, tá? Para que eu possa passar para o meu aluno com mais fidelidade, com mais facilidade. Segundo ponto, eu preciso conhecer quem são os meus alunos. A minha comunicação vai ser completamente distinta para um idoso, para uma criança, de um homem para uma mulher. Eu tenho que saber como me comunicar com todos os públicos que estão dentro do meu estúdio. Não é a mesma linguagem que você vai usar. E isso tem que soar de uma forma natural. Por isso que você tem que conhecer quem são os seus alunos primeiramente. E mais do que conhecer, você precisa ouvir o que os seus alunos têm a te dizer. Um bom comunicador sabe ouvir e sabe utilizar essa escuta como uma ótima estratégia de comunicação, de ganho do aluno para você. Muitas das vezes o seu aluno quer te contar algo que aconteceu, uma experiência ruim, uma experiência sinestésica ruim que ele pode ter tido em outro lugar, num outro estúdio que ele veio, então ele tem aquela cinesiofobia daquele movimento e tem um porquê. E aí você escuta ele falando e revira os olhos. E você deveria abraçar aquele momento e tentar usar daquela artimanha a seu favor. Se ele está falando que ele teve uma experiência ruim com aquele movimento, que ele não conseguiu fazer por conta disso, você tem como usar outros caminhos para trazer ele para esse movimento, para que ele tenha uma experiência sinestésica diferente com seus comandos, com a sua aula. E a partir do momento que ele tem essa experiência diferente com os seus comandos, com a sua aula, você ganha o seu aluno. Porque você agiu de uma forma diferenciada, você fez ele sentir de uma maneira diferente do outro lugar que ele estava. Você transmitiu segurança, porque você tem autoridade. Porque você faz o quê? Porque você treina, porque você tem estudo e você tem tudo ali solidificado para que você aplique e tenha resultados positivos com ele. Tá vendo, gente? Tá tudo interligado. Não tem como tirar a associação das pirâmides aí da condução das nossas aulas. Eu preciso olhar para o meu aluno. O Pilates ele pode ser trabalhado em grupo, só que eu tenho que ter o meu olhar individual para cada aluno. Quando você faz um trabalho em grupo, o grande segredo, acho que eu nunca falei isso, estou falando agora para vocês. O grande segredo, a grande artimanha de uma aula em grupo é você fazer com que o seu aluno se sinta importante naquela aula em grupo. Então, em um determinado momento, você vai falar o nome dele. Você vai falar assim, ó, muito bom, senhor João, você fez certinho, você sentiu aquele lugar? É assim que eu quero. Ou você vai virar para Dona Maria e vai falar assim, a gente vai fazer uma adaptação para a senhora agora, porque a senhora tem aquele desconforto e eu quero facilitar a condução para a senhora.
Você vai olhar pro João ali e vai falar assim, olha, eu quero que você faça dessa forma porque você consegue. Eu sei que você tem potencial para isso. Vamos lá, força, contrai. É dessa forma que vocês têm que conduzir. Não é porque é uma aula em grupo que todos os alunos precisam estar coreografados. Por isso a importância do terceiro pilar que eu vou falar um pouquinho mais depois, que é o domínio dos movimentos, ok? Então é através da nossa comunicação, do nosso comando verbal, que a gente vai dar o ato de ação para os nossos alunos, tá? A nossa voz é transformada em ação, em movimento. Ai, Thalissa, mas eu tenho alunos que não conseguem. Eu não consigo fazer eles se movimentarem através do meu comando. Reveja os seus comandos, tá? Eu entendo que tem alunos que a gente precisa, às vezes, mostrar, falar, tocar, desenhar e mesmo assim, eles não vão conseguir. Por quê? Muitas das vezes esses alunos não tiveram essa experiência sinestésica, não são alunos que se movimentaram, viveram muitos anos sedentários, então a gente tem que ter mais paciência. Aos poucos, vai fluindo, gente. A gente sempre olha os alunos quando eles chegam na primeira aula de Pilates, todos enrijecidos, sem consciência corporal, não sabe se estica, se empurra, se estende o braço, se cresce a coluna, não sabe pensar e agir o músculo, né? Parece que aqui não comanda nada. Então a gente precisa estimular essa percepção. E isso leva tempo. Tem alunos que vão demorar uma semana, mas tem alunos que vão demorar um ano para conseguir realizar aquela contração, sentir aquela contração de uma forma eficiente. Não se frustrem por isso, tá? Criem alternativas e caminhos possíveis para os alunos de vocês. E lembrando, não depende exclusivamente de você, instrutor, gerar resultado. É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você está ali para ajudar o seu aluno tem que entender o papel dele no estúdio. Aqui, digamos que seu aluno faz uma vez por semana a aula, é 10% da vida dele. Você precisa dar tarefa de casa, gerar essa consciência para que ele faça na casa dele ou em outras atividades que ele faça. Se ele faz 2 vezes por semana, melhor, quanto mais melhor. Mas a grande maioria faz 2 vezes, 1 vez, né? Então assim, eu tenho que dar ferramentas para que o meu aluno consiga viver a vida dele com consciência corporal, qualidade de vida e função, mas ele precisa entender o papel dele, ele precisa ter constância nas aulas, ele precisa querer estimular essa consciência corporal fora do estúdio. A gente tem nosso papel, mas ele também tem o papel dele que é fundamental nesse processo de resultados aí, ok? Então, ó, o nosso comando verbal, eu gosto muito de dar um exemplo que eu acho que casa muito bem com o comando verbal, o porquê da importância do comando verbal. O comando verbal veio muito à tona na pandemia, porque a gente só tinha a nossa voz para se comunicar com os nossos alunos através de chamadas de WhatsApp, Google Meet ou Zoom, e eu vi muitos instrutores de Pilates penando por conta disso, porque não tinham o costume de se comunicar com os alunos através do comando verbal, mas o comando verbal tá há muitos anos aí. Joseph e a Clara já trabalhavam com o comando verbal e instrutores de Pilates que trabalham já nos seus estúdios com aulas em grupo se comunicam através de comando verbal com os alunos. E isso vai muito de instrutor para aluno, você treinar os seus alunos a se conectarem, a se concentrar com você. O comando verbal deixa a aula muito mais fluida, mais organizada, a gente não perde tempo, um aluno vai puxando o outro, sempre quando tem um aluno que é um pouquinho mais avançado, o outro aluno dá uma olhadinha, cola para ir fazendo os movimentos, então fica muito mais facilitada a aula, tanto para nós instrutores, quanto para os alunos, que rende mais a aula, além dos nossos alunos se concentrarem muito mais, se conectarem muito mais e a gente estimula o próprio aluno a fazer sua própria organização corporal. Não tem aquela cópia. Quando a gente demonstra o exercício, o que acontece? É como se a gente passasse um scanner e obrigasse o nosso aluno a copiar o que a gente está fazendo, é uma cópia. E essa cópia, muitas das vezes, pode causar uma frustração, porque ele não vai ter aquela organização corporal para fazer exatamente o que eu quero. E aí ele não faz, ele se frustra, ele fala assim, nossa, eu não consegui fazer nada que essa menina quer fazer. Então, gente, dê ferramentas para que o seu aluno
possa organizar o corpo dele. Isso estimula muito mais a consciência corporal e aquele recadinho do cérebro para o músculo do teu aluno. Ele vai sentir com mais facilidade. É igual quando a gente lê o livro e assiste o filme. Quando a gente lê o livro, a gente não tem muito mais percepção, a gente não estimula muito mais a nossa criatividade, a gente pensa no cenário, nos personagens, fica tudo muito mais concentrado, conectado quando a gente está com o livro ali. E aí quando a gente assiste o filme, não é uma coisa mais rasa, que tudo tá facilitado ali, você não precisa pensar. Você tá ali, vendo, tudo muito mais fácil. É igualzinho o comando e a demonstração. Então, comecem a praticar o comando verbal para quem ainda não pratica, tá? É técnica, tem como treinar, é super treinável e a comunicação é uma das ferramentas mais importantes de hoje no mercado de trabalho. Saber se comunicar, saber falar, se expressar é extremamente importante e visto, ok? Então falamos de comando verbal, vamos para o nosso último pilar de sustentação aí da nossa pirâmide, que é o domínio de movimentos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o domínio do movimento. E quando eu falo do domínio do movimento, a gente entra mais uma vez na pirâmide de excelência do instrutor. Para que eu possa dominar o meu repertório, vocês concordam comigo que eu preciso entender sobre o movimento, não é simplesmente fazer o movimento. Lembra da frase do Joseph, não interessa o que você faz, e sim como você faz? É a forma que você vai interpretar aquele movimento e vai destrinchar ele em várias... Imagina um quebra-cabeça, em várias pecinhas. Então, quando eu chego no movimento final, é o meu aluno super avançado, que ele consegue fazer aquele movimento. Mas antes dele chegar naquele movimento final, ele teve várias pecinhas para encaixar, ok? Então é sobre isso. Só que para que eu consiga fazer esse quebra-cabeça, fazer essas construções, esse desmembramento para todos os meus públicos, vocês concordam comigo que eu preciso saber o que se trata aquele movimento? Então eu tenho que entender sobre anatomia e biomecânica. E isso daqui eu só consigo estudando lá na primeira base e treinando. Eu preciso sentir para fazer mais sentido, para que eu possa ter o meu raciocínio e o meu olhar clínico apurado. Não existe um bom raciocínio e um bom olhar clínico se eu não domino o meu movimento e se eu não entendo sobre a anatomia e biomecânica desse movimento, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse destrinchar dos movimentos. Deixa eu só beber uma aguinha. E eu separei um movimento muito famoso no Pilates, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é o teaser, tá? Quem não quer fazer um teaser, né? Qual pilateiro que não tem o sonho de fazer um teaser bem bonito? Só que vamos lá. Antes que eu coloque o meu aluno num primeiro momento para vir aqui, pá, fazer um teaser, eu tenho que entender que eu preciso de um passo a passo para que ele chegue aqui. Certo? Sim. Qual é esse passo a passo? Então eu tenho que perguntar assim, ó, quais habilidades corporais o meu aluno tem que ter para fazer um teaser? Então aqui, ó. Quais habilidades? Quais habilidades ele tem que ter? Concordam comigo que para o meu aluno conseguir, ele precisa ter uma competência abdominal muito boa para ele sustentar esse tronco, essa flexão de tronco. Eu tenho que ter, juntamente com essa competência, uma estabilidade e sustentação bem intensa de membros inferiores. E quem faz essa competência é os meus músculos abdominais, os meus flexores, psoas, reto femoral, sartório, adutor longo. Eu tenho que ter essa estabilização. Eu tenho que saber que o meu aluno precisa de adutores e glúteo para estabilizar
a pelve dele, para ele ter uma estabilização, ele tem que ter esse acionamento da linha média, ele tem que ter um equilíbrio dinâmico desse corpo entre flexores e extensores, né? Os músculos têm que estar agindo aí de uma forma, de uma maneira bem em sinergismo aí, os músculos agonistas e antagonistas, tá? Eu tenho que pensar aqui que eu preciso também ter estabilidade escapular, então eu tenho que ter o meu serrátil aqui trabalhando, o meu trapézio, eu tenho que estar com os meus ombros bem estabilizados, os meus flexores, o deltoide, tudo certinho. Eu tenho que entender que no teaser eu não centro sobre os meus isquios e sim sobre o meu sacro. O teaser é mais sobre um ou um J do que um V. Se eu faço um V, eu sento sobre os isquios e aí eu sobrecarrego demais a minha lombar. Eu tenho que entender que eu tenho que ter esse round aqui, ó, da minha coluna, tá? Para quê? Que eu consiga alongar a minha lombar e toda a musculatura, eu tenho que pensar num crescimento axial, tanto aqui, ó, do topo da minha cabeça com o meu glúteo acionado, gerando esse crescimento, quanto os meus pés querendo alcançar longe, junto com esse estímulo de paralelos de pernas e braços. Então são muitos detalhes de ativações aqui que eu preciso ter já estabelecido no meu aluno. Imagina o quanto de consciência corporal que o meu aluno precisa para fazer um movimento desse. É claro que tem aluno que vai ter mobilidade, vai ter força, vai subir, vai fazer. Só que será que ele vai fazer pensando em todos esses pontos que eu falei? Então, por isso, a gente precisa de um passo a passo para o meu aluno entender a importância de saber ativar cada pedacinho do corpo dele, para na hora que ele fizer um teaser, ele falar assim, uau, eu fiz um teaser, eu senti tudo o que precisava sentir. Eu senti a ativação do meu centro, eu senti o meu crescimento axial, eu acionei a minha linha média, eu senti ali toda a sustentação e estabilidade, cintura escapular e cintura pélvica. É muito diferente um aluno consciente de um aluno que faz um movimento a qualquer custo, fazer por fazer, entende? Porque é possível fazer por fazer. Quantas das vezes a gente já não fez movimentos do método Pilates que a gente falou assim, nossa, que movimento mais bobo. Depois de um certo tempo, de uma certa experiência corporal, de uma certa maturidade, a gente refaz esse movimento e a gente fala assim, meu Deus do céu, como eu senti, como foi diferente essa minha experiência. E é isso que a gente tem que tentar implementar nos nossos alunos. Por isso que tem que ter um passo a passo. Então vamos pensar no teaser aqui, o que a gente poderia pensar num passo a passo. Vamos pensar na sequência do Match 34. Vocês concordam com o teaser? Ele é um exercício intermediário. Para mim ele é super avançado, tá? Só que para eu chegar no teaser, a sequência do Match 34 é uma sequência extremamente inteligente, que faz a ligação, a transição de um movimento para o outro. É como se fosse um preparatório. A sequência toda para você ir chegando nos movimentos com o seu corpo já organizado e estruturado. Vamos pensar no primeiro movimento, o 100. O 100 ele é extremamente importante para que a gente consiga fazer um bom teaser. Por quê? Porque o 100 que vai te dar essa estabilidade abdominal e esse poder de sustentação e competência de membros inferiores. Certo? Então, sem um bom 100, eu não consigo fazer um bom teaser. O 100 vai ativar todo o meu corpo, vai me fazer essas linhas, esses vetores de pés e cabeças, esse crescimento axial para eu carregar por toda a minha sequência do match. O 100 que vai gerar essa estabilidade de cintura escapular e cintura pélvica, ele já vai dar um pontapé inicial nisso tudo. Outro movimento que é extremamente importante. Então vamos pensar no teaser como se fosse o quebra-cabeça completo. A primeira pecinha do meu quebra-cabeça é o 100. Certo? A segunda pecinha do meu quebra-cabeça é o roll-up. O roll-up, ele ensina muito sobre segmentação de coluna, sobre mobilidade de coluna. E hoje em dia o que a gente mais vê são as pessoas se movimentando em bloco. É muito tempo sentado, é muito tempo deitado, são funções muito automatizadas. Hoje em dia o ser humano não precisa levantar para fechar uma janela, ele não precisa ele não precisa sair do carro para abrir um portão, para abrir, é tudo automatizado. Isso vai fazendo o quê? Que as pessoas vão ficando cada vez mais rígidas, sem segmentação. E o roll-up, ele vem nos mostrar esse poder de segmentação da nossa coluna vertebral, né? E se você não faz um bom roll-up, você não faz um bom teaser.
Porque quando a gente sobe do teaser, a gente faz um roll-up. Então eu preciso, uma das pecinhas do meu quebra-cabeça também é o meu roll-up. O meu roll-up ele vai acionar toda essa mobilidade de coluna vertebral, a gente vai ter esse acionamento da linha média, então é muito importante eu implementar as mobilizações aqui de coluna para que eu consiga entender a importância na subida do meu teaser e também da minha descida controlada, ok? Agora vamos pensar no equilíbrio dinâmico, né? Que eu preciso ter aqui entre a minha musculatura flexora e extensora. Quem vai me gerar esse equilíbrio dinâmico? Vamos pensar no rolling like a ball, né? O rolling like a ball, a gente trabalha esse equilíbrio aí dinâmico, porque eu rolo como uma bolinha, mantendo o meu equilíbrio, tá? Da minha musculatura flexora. Então, ó, rolling like a ball. E o rocker também. O rocker with open legs. Então, esses dois, trabalhamos muito o equilíbrio dinâmico do meu corpo, preparando para o teaser. Vamos pensar em outro também, outro quadradinho. A sequência de abdômen, para dar essa estabilidade. Quem são a sequência de abdômen? One leg stretch, double leg stretch, single straight, double straight. Podemos implementar aí com criss-cross. São todos movimentos que vão me ajudar e muito nessa estabilidade, ok? Posso pensar no spine stretch também, né? A sequência do spine stretch para um bom alongamento, para que eu tenha essa cadeia posterior aqui, ó, bem trabalhada, que não me impedindo de estender para crescer nos movimentos. Então, quando eu penso numa sequência pedagógica, eu preciso pensar nesses movimentos. E dentro desses movimentos, eu posso criar o quê? As construções. Ai, meu aluno não consegue fazer um 100 com as pernas estendidas. Flexiona os joelhos, apoia o pé no chão. Meu aluno não consegue levantar a cervical, fazer com a flexão de tronco. Deixa a cervical apoiadinha. Faz o movimento só com o membro inferior primeiro. Meu aluno não faz um bom roll-up. Vamos treinar com uma overball, limitando o movimento. Começa com um movimento de descida, para depois ele entender essa mobilidade, para depois fazer a subida, a contração da gravidade. Então a gente vai fazendo as sequências pedagógicas, gerando as construções, os entendimentos, os caminhos facilitados para o corpo do meu aluno, mas entendendo quais as habilidades necessárias para que ele possa montar o quebra-cabeça completo para chegar aqui. E nessas construções eu posso implementar quem? As minhas técnicas de intensificação de movimento. Através de um bom comando verbal, através do domínio do movimento, através de estudo, através de prática. É sobre isso, certo? Então, gente, é basicamente isso que vocês precisam entender para que vocês possam fazer um bom planejamento estratégico das aulas de vocês. É a base de tudo. Se vocês pegarem a aula de hoje e começarem a implementar amanhã nas suas aulas, o olhar de vocês já vai fazer mais sentido. As aulas de vocês já vai fazer mais sentido e eu tenho certeza que vocês vão ter muitos resultados com os alunos de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha de alguma forma aberto os olhos de vocês para um mundo novo de possibilidades, de caminhos certeiros para resultados. Um grande beijo e até a próxima!